Pessoal, vamos lá. Estamos no módulo 6, formação em psicanálise estrutural. Então significa que essa psicanálise está intimamente ligada a analisar as estruturas psíquicas que compõem a coisa humana. Coisa é o nome que nós damos quando algo não tem nome ainda. Ou? O quê? Ah, tá. Coisa. As coisas. Vamos especificar agora, nessa parte da aula, nessa próxima 1h30, eu vou tentar explicar para vocês como que o perverso se constitui perverso. Através de uma dinâmica metapsicológica, significa além da consciência, ou seja, numa dinâmica inconsciente, qual é a estruturação inconsciente da coisa que a gente chama perverso. Tá? Então, por isso que eu peço para vocês esse final de semana, acho que inteiro, vão ser aulas um pouco mais pesadas no que tangem a teoria. Acho que vai ser aulas um pouco mais teóricas, ou seja, quando eu digo falar de uma aula teórica em psicanálise significa, vamos falar de metapsicologia. Falar de metapsicologia significa vamos falar de dinâmicas de um local mental não percebido, ou seja, dinâmicas do inconsciente, né? Geralmente, quando a gente se depara com a metapsicologia, a gente acha todas as propostas metapsicológicas um verdadeiro absurdo. Sim, e são. Isso explica porque a metapsicologia, faz a gente entender porque a metapsicologia freudiana deu luz a uma vanguarda estética chamada surrealismo. O surrealismo nada mais é do que a tentativa de simbolizar a teorização do Freud. Ou seja, todo aquele aspecto fantasista que a gente chama de surreal, né? Algo é surreal, é dizer, quando a gente vê um quadro surrealista, a gente está diante de um quadro do absurdo. Falar do inconsciente e das fantasias inconscientes é sim falar do absurdo. Então, gostaria que vocês me permitissem e se permitissem se aproximar do absurdo, né? Pois se aproximando desse absurdo, estaremos mais próximos do inconsciente e do entendimento desse inconsciente. Então, aqui no aforismo 10, é a partir da negação da castração da mãe, que ele vai teorizar em 1927, nesse texto, o fetichismo, né? A perversão é nomeada com seu verdadeiro nome. Não é um recalque, porque recalque dá luz à neurose. Não é uma forclusão, a palavra forclusão é retirada, rejeição, né? Mas o termo que eles usam é forclusão. Não é um recalque neurótico, não é uma forclusão psicótica. Mas o que estrutura a perversão é uma renegação. E vamos explicar isso. O que é uma renegação? Renegação. Né? Isto é, uma dupla posição a um só tempo. Renegação é dupla posição a um só tempo. É o reconhecimento, ao mesmo tempo, reconhecimento de que a mãe não tem o falo e, ao mesmo tempo, a negação desse reconhecimento. A mãe tem o falo pelo fetiche. O fetiche é o falo deslocado. Isso que eu desejo no meu fetiche é aquilo que eu neguei de observar em minha mãe. O que eu neguei de observar em minha mãe? De que ela era castrada. Vamos entender melhor isso na próxima frase.
A perversão é renegar a diferença sexual. Porque para o perverso e para a perversa, todas as mulheres têm o falo. Mulheres perversas desejam ter pênis. Homens perversos acreditam que mulheres têm pênis. Só que esse acreditar que eu estou falando para vocês é inconsciente. Quando eu falo que uma mulher perversa acredita ter pênis, ela pode falar que gostaria de ter pênis, conscientemente, falar que gostaria de ter pênis, mas ela faz do homem dela ou do filho o pinto que ela não teve, ou que ela não tem. A mulher, desculpa, agora o homem. Quando eu digo que o homem acredita que a mãe tem pênis, não necessariamente ele vai ter desejos por travestis. Ou ele vai achar que a mulher realmente tem um pinto no meio da perna. Mas esse menino vai dizer, a mulher é poderosa. Ela tem o poder. Cabe a ela preencher. É o gênero que não é o meu menino, eu do homem, menino, que tem o poder. Quem tem o poder, quem tem o falo é o outro gênero. O perverso atribui uma potência à mulher que a mulher não tem. Então, quando a gente fala em falo, pinto não é chapado. Assim, pinto, tem ou não tem. Claro que nas fantasias haverá esse pênis mais óbvio. Mas essa negação da diferença sexual é um pouco mais sutil no psiquismo. Vamos lá. Freud fala, no texto, de que o fetiche, essa coisa do fetiche é o deslocamento e, ao mesmo tempo, o reaparecimento do pinto da mãe. A perversão, quando eu falo que é renegar a diferença sexual, Freud vai falar da percepção visual da ausência de um órgão real na mulher. Freud vai falar da literalidade. A mulher não tem um pinto, né? E a criança percebe que não tem, e ao mesmo tempo vai dizer, eu vejo que não tem, mas tem. Tá lá. Lacan vai deslocar essa questão do Freud. Trata-se não de um pênis, de um órgão real, mas de um falo imaginário e simbólico que se apresenta em 3 tempos do perverso. Então a perversão tem 3 tempos. Primeiro tempo do perverso. Quando eu falo 3 tempos, são 3 tempos de desenvolvimento da estrutura perversa de sofrimento. Primeiro tempo dessa estrutura perversa. A mãe não tem falo. Constatação. Segundo tempo, angústia da constatação. Terceiro tempo, renegação da coisa constatada. A mãe tem falo. Eu vou esmiuçar esses 3 tempos, mas o perverso ele tem uma estrutura específica de primeira negação, angústia, renegação. Na renegação, o pinto é colocado lá de novo. Tá? Vamos entender isso. Primeiro tempo dessa estrutura. A mãe tem o falo. A mãe tem o falo. Bom, desculpa, a mãe não tem o falo. Mas antes eu queria falar uma coisa aqui das diferenças. Aqui. Recalque, forclusão e renegação. Tanto recalque, assim, vamos dizer assim, eu falei para vocês que existem 3 tipos de sofrimento humano. Sofrimento neurótico, sofrimento perverso, sofrimento psicótico. No sofrimento neurótico, a criança aceita que a mãe não tem o falo. Se a mãe não tem o falo, significa que ela fora castrada. A criança aceita que castração existe, a mãe for a vítima dessa castração e o próximo pode ser eu. Tem medo de perder. Se essa criança for uma menina, ela olha para a genitalidade dela e diz, já perdi.
ou ela vai ficar numa posição de eterna rivalidade com o gênero masculino, ou numa eterna mágoa e angústia pela castração, ou ela vai buscar o gênero que tem. Sendo que um movimento não exclui o outro. Ela pode ficar magoada, brigando com quem tem e ainda buscar quem tem. Chamamos esse psiquismo de psiquismo feminino. Ou seja, ela fica com raiva da mãe tê-la permitido a ser castrada, tem raiva de ser mulher, tem raiva de homem por acreditar que foi esse homem que castrou todo mundo, e ao mesmo tempo deseja o objeto que castrou. O nome disso é confusão mental. Né? Por isso que as meninas na primeira infância batem muito nos meninos. Perfeito. A menina bate no menino porque esse menino não fora castrado e ela fora. Isso explica, isso é o nome disso, e isso é exatamente legal, muito bom esse exemplo, é a exemplificação da inveja do pênis. Ou seja, por que é inveja do pênis? Por que eu fui castrada e ele não? O que ele tem melhor que eu? E aí você vai observar psiquismos femininos extremamente revoltados com o gênero masculino. Mas mais numa sociedade paternalista, aí a raiva dobra, triplica. Exatamente, exatamente. E de algum jeito, isso vai desenvolver uma relação bastante complicada com o gênero masculino. Figura do pai, depois os namorados, né, ou namorados subsequentes. Vai ser uma relação conturbada, como quase sempre o é, né? Geralmente é. Então, mas assim, só pra gente entender. Então, quando a gente fala que o perverso, ele recalca... Lembra do monismo fálico, tese central, monismo fálico. Mas aí o neurótico vai dizer o seguinte: minha mãe não tem. Eu, menina, não tenho. Né? O neurótico, ele de algum jeito, mais ou menos, ele aceita, aspas, e esse aceita, coloca aspas, ele aceita a castração. Ele aceita parcialmente essa castração. Se ele for menino, ele vai dizer, eu posso ser o próximo. Logo, vou fazer tudo o que papai mandar para não perder o meu pipi. E aí você tem um processo de neurotização do menino. Na menina, vou desejar o meu pai para que ele, seduzindo-o, eu consiga ter o falo dele. Obviamente que isso é uma fantasia. O pai não pode tirar o pinto e dar para o filho, isso não existe. Né? Mas a menina quer ter toda a atenção desse pai. E você vai observar isso nitidamente quando a menina rivaliza, quer o pai só para si, e rivaliza com todos os irmãos. O pai é meu. Ele é meu, ele é para mim. Né? Então, o neurótico, ele vai desenvolver ele tem uma tendência a uma heterossexualidade. Porque ele mais ou menos aceita a castração, e por temer ser castrado, ou por buscando conquistar o objeto castrador, ter o falo, mas eu quero ter o falo porque eu entendi que tem pessoas que não têm. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Observa, é uma relação aparentemente mais madura com a realidade. Porque aceita a diferença anatômica entre os gêneros. A diferença anatômica entre os gêneros. O perverso observa também a castração. Também observa. Só que ele vai suplantar o buraco por uma fantasia. Essa fantasia que é suplantada, dada a castração, essa querida fantasia, estará simbolizada no fetiche daquele perverso. Já, só para a gente entender a forclusão psicótica, né? O psicótico renega a castração, a imagem. Não existe buraco. Não aceito que castração exista. Diferente do perverso. O perverso aceita e suplanta. O neurótico aceita. O perverso reconhece e suplanta. O neurótico mais ou menos aceita. O psicótico não aceita. Ele renega completamente e retira qualquer possibilidade de castração.
mais para frente, esse processo de forclusão da castração, a cobrança social vai ser tamanha. Eu não queria falar de psicose agora, mas a criança pode aceitar a castração. Mas essa aceitação é meio fake, é de mentira. Quando vier o conteúdo, quando vier a puberdade com muita força, e a puberdade luta contra a castração, né? Tendência de vir junto também os delírios. É o início dos delírios. Né? O psicótico adulto, né? O adulto que psicotizou foi uma criança pré-psicótica, né? Parcialmente fingiu que aceitou que a castração existe, tipo, fez o jogo da castração, mas ele não internalizou essa questão. Ele jogou o jogo da castração para ser aceito no bando, mas ele não aceita a castração. Tanto é que o psicótico tende a psicotizar quando adulto em realizações de liberdade. Por que que maconha psicotiza? Porque maconha traz liberdade mental. A maconha, ela diminui as instâncias da castração. Ou seja, e aí, para esse psicótico, é uma espécie de cheiro do que eu senti lá atrás. Eu vou negar a castração. Ela não existe. O aparelho psíquico cinde, racha, o conteúdo do inconsciente vem à tona, você tem uma figura delirante na sua frente. Né? Os remédios antipsicotizantes são complexos de castração, em gotas ou pílulas. Mas a gente vai falar mais sobre isso nas nossas aulas de... Mas eu só queria que vocês entendessem o seguinte, eu estou falando isso para dizer o seguinte, cada estrutura do sofrimento humano é uma tática diante da castração. Se eu mais ou menos a aceito, neurose. Se eu renego a castração, perversão. E se eu digo que a castração não existe, psicose. É como se cada estrutura do sofrimento humano fosse uma estratégia para lidar com a angústia da castração. Porque quando a gente fala em castração, é muito interessante, porque a palavra não dá conta. A castração é mais ou menos assim, você não vai fazer o que você deseja. Tu está barrado. Não vai rolar. O neurótico, ele meio que aceita isso. Você fala para um neurótico de que, por exemplo, uma potencial ditadura vai restringir as liberdades dele, o neurótico vai dizer, mas eu nem desejo tanta coisa. Ou como ele já está castrado. Eu já sou castrado, a ditadura já vive em mim, eu sou a minha ditadura. Não precisa da ditadura, a de fora só vai colaborar. O neurótico lida, aspas, bem com o cerceamento das próprias liberdades. Perverso não aceita. Ele não vai dar conta disso. Ele vai buscar derrubar essa castração. Como? Minha mãe tem pinto sim. Essa é a fantasia do perverso. A mãe tem pênis. Né? E no caso do menino, eu sou minha mãe. Tanto sou minha mãe que eu tenho pênis. Depois a gente vai falar mais sobre a clínica das homossexualidades masculina e feminina. Já o psicótico, ele não reconhece a castração. Não existe. Como assim eu preciso colocar um nome numa portaria para vir ver uma aula? Isso não existe. Qualquer coisa que limite, qualquer coisa que obste, que atrapalhe, que cerceie, é o que eu estou chamando de complexo de castração. É como o indivíduo lida, o indivíduo sofre, né, na medida em como ele lidou com a percepção. Nossa, minha mãe não tem o pinto. Ou seja, existem pessoas que não portam potência. Isso vai fazer, o fato, por exemplo, do perverso, dizer que a mãe tem pinto, uma vez eu ouvi de um perverso a seguinte fala, ele é perverso,
Vou dar para vocês o exemplo de como eu sabia que no inconsciente dele tinha a fantasia de que a mãe possuía pinto. A mãe era fálica porque uma vez ele chegou no setting e falou assim: dei uma surra na minha mulher. Dei uma surra, ela apanhou igual homem. Ela aguenta. O feminicídio é a incidência desse conteúdo. Apanhou igual homem. A frase é: a perversão renega a diferença sexual. Se sexualmente ou identitariamente renegar a diferença sexual vai dar luz a movimentos bastante interessantes de igualdade de gênero, vamos chamar assim, ou até de imagem de gênero, não há diferença entre os gêneros, o perverso renega a diferença sexual, ok. Isso na sexualidade. Pulsão sexual. Vamos falar de pulsão agressiva? Cabe à mulher apanhar igual o homem, porque não tem diferença. Porque ela tem um falo. Então, esse sujeito, de maneira inconsciente, porta a fantasia de que a mãe tem falo. No caso, a querida esposa. Se a perversão é renegar a diferença sexual, vou dar um exemplo para vocês, só para vocês entenderem, porque eu sei que é bastante abstrato. Você já sabe essa reação de que as pessoas têm falando assim: esse absurdo da ideologia de gênero? O que significa? Quem fala isso? Neuróticos. O neurótico, ele só é neurótico porque ele aceita muito bem, aspas, muito bem, ele aceita muito bem a diferença entre os gêneros. O neurótico, ele é neurótico porque ele diz que um gênero é um gênero, outro gênero é outro gênero. E aí vem um discurso dizendo, os gêneros são um pouco mais fluidos. E você já deve ter observado os ataques contra esse tipo de discurso. E quem vai atacar esse discurso é o neurótico. Não estou dizendo quem está certo, quem está errado, se é bom, se é ruim, não é o caso no momento. Estou querendo dar um exemplo para vocês de como que o perverso renega a diferença e como para o neurótico a diferença de gênero é tudo. Se você falar para o neurótico que os gêneros são fluidos, ele vai estar dizendo assim, quer dizer que eu vou ter que repensar o que eu observei na minha mãe, que eu tive que aceitar que ela era castrada? E que eu, sendo menino, poderia ser o próximo? Ou que eu, sendo menina, também fui? Eu vou ter que reavaliar toda a minha condição identitária desde que eu tenho 3, 4 anos de idade? Não aceito, isso que você está falando é merda. E vai usar da ciência, que é o novo Deus, e vai usar de discursos dos mais variados possíveis, para manter qual fantasia? Um gênero tem falo, o outro não o tem. Isso precisa ficar muito claro. Né? Qual é o problema do neurótico? Por que o neurótico para ele isso é tão importante? Porque ele constituiu a identidade dele, e quando eu falo identidade, ele constituiu o aparelho psíquico dele aceitando uma castração. Seja dele, mulher, ou, se for homem, ele montou um aparelho psíquico inteiro com medo da castração. Não sei se vocês sabem, mas homens, eles podem padecer de vários sintomas. Mas quem já se relacionou com alguns homens sabem. Homem só tem uma neurose, fobia. Fobia de não ser... Homem tem medo. Onde você olhar para o psiquismo de um homem, você vai encontrar medo. E dificilmente esse homem sem análise vai dizer que é medo. Ele vai dizer que é, sei lá, se é que ele vai dizer alguma coisa. É tão obsessivo que é embotado até no discurso. Mas quando um homem aceita falar sobre os sentimentos e deixa o inconsciente dele a céu aberto, ele vai falar medo, 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 medo. Por que eu sou másculo? Por medo. Por que eu faço tal coisa? Por medo. Por que eu não sei o quê? Por medo. Se você falar pro neurótico, esse homem neurótico, de que você não precisa aceitar a castração, ele fala, porra, eu constituí a mim mesmo, meu ideal do eu, meu eu ideal, meu ego, minhas defesas, minhas identidades, aceitando isso. Você está criticando a minha base. Eu vim disso. Se eu aceitar o que você está me dizendo, de que não há tanta diferença, se eu aceitar, se eu perverter significa a mulher também tem falo?
pode não ser o pinto de carne e osso, mas ela porta um falo, altera todas as relações do indivíduo com ele mesmo e com o outro. Coloca o indivíduo em xeque. Ele não quer se colocar em xeque. Colocar em xeque, quem já jogou xadrez sabe, colocar em xeque é basicamente acuar uma peça. Você fica acuado, o rei fica acuado. Não tem pra onde ir. Colocar em xeque não tem pra onde ir. Vocês sabem o que mamíferos tendem a fazer quando estão acuados, né? Eles agridem. Eles vão pra cima. Os primatas superiores não são nada diferentes disso. Então, estou falando disso, desse discurso sociológico, para vocês perceberem aonde está a neurose e a perversão nesses discursos, por exemplo, sobre o gênero. Então, vamos falar sobre esses 3 tempos aqui. A mãe não tem o falo. Para a criança que não é psicótica, né? Ou seja, vamos lá. Para a criança que não é psicótica, a significação do desejo da mãe não está forcluída, retirada. Na criança que é ou perversa ou neurótica, a mãe designa o que falta. Olha, eu vou falar para vocês o que é falo. Falo é quando a criança constrói a própria potência a partir do que observa que faltou na mãe. E a mãe diz ou dá a entender o que falta. Se, por exemplo, se a mãe se acha burra, os filhos tendem a constituir uma alta capacidade cognitiva. A cognição é o falo. Falo da mãe. Mas a mãe era burra. Mas eu falo enquanto reação àquilo que a criança percebe que falta na mãe. Isso explica, por exemplo, porque às vezes os filhos são tão diferentes dos pais, principalmente da mãe. Quando eu digo que cabe ao filho ou filha realizar o inconsciente materno, é realizar o falo da mãe. Mas não naquilo em que ela tem, sobretudo naquilo em que ela não tem. Porque o desejo é operado pela falta. Lembra o que é falo? Falo, né? Potência de preenchimento. Potência. Vamos pegar a palavra potência, destrincha. Desejo de poder preencher. Potência revela desejo. Puxa mais uma seta. Desejo é operado pela falta. Falo não é só pinto. O pinto é uma reação à falta. Eu desejo aquilo que eu identifiquei que faltou à minha mãe, o que faltava. Só que na criança psicótica, a criança não consegue identificar essa mensagem da mãe. Por isso que ela psicotiza. Ela não recebe essa mensagem. Já a criança perversa e a criança neurótica recebe, ó. A mãe designa o que lhe falta. Ou pelo menos a criança aprende alguma coisa. Capta. Né? Isto é, o significado do falo como significante do desejo materno. Dei alguns exemplos aqui. Mãe covarde, filho ou filha que deseja, e não precisa ser corajoso, mas deseja. Tem um ímpeto de. Mãe covarde, filho ou filha que deseja ser corajoso. Mãe agressiva, filho ou filha que deseja ser pacífico. O falo é sempre aquilo que a criança identifica que faltou. Mas a mãe precisa enunciar. E muito importante, o pai não pode dar conta, quem tem que dar conta é a criança. Se o pai for muito forte, a criança ela vai identificar esse falo, mas com menor força. Porque se um casal bem casado, vamos chamar assim, casal bem casado, se é que eles existem. Casais que é bem casado, a mãe está com pouca falta. Casais bem casados criam filhos pouco fálicos. Se a criança achar, o que eu estou chamando de bem casado? Vamos detalhar melhor. Se a criança achar que o pai dá conta da falta da mãe, não tem por que eu desejar tanto. Aí você vai ver uma criança, que vai virar um adulto, um menino ou menina, com uma crise de potência. Que é uma crise de desejo. Por isso que dizem que a criatividade é filha da necessidade. Vou além.
Sabe essa crise de depressão? É porque as crianças perceberam que não contemplam nada em suas mães. Mãe muito forte. Significa que eu sou inútil. Para que eu sirvo? Porque a criança nasce com uma espécie de pinto que a mãe nunca teve. A criança nasce nesse sentido. Eu sou o pinto que a minha mãe nunca teve. Mas se minha mãe tem pinto, o pinto significa tem potência por ela mesma, ou porque ela é muito faluda, muito potente, ou pelo marido, Então ela não precisa de mim. ou pelo dinheiro. Aí tem vários falos, né? São muitos falos que existem. Ela não precisa tanto de mim. Ela até precisa, só não é tanto. Eu preciso me esforçar. A criança não tem desejo. Eu quero que vocês entendam que o desejo, o falo da criança, é aprendido a partir do que ela identifica que falta na mãe. Se a criança identificar que a mãe é muito faltante, que a mãe é miserável, energeticamente falando, Ela é resiliente. a criança tem uma tendência a desejar muito. A gente tá falando de... cara, isso é muito importante. Isso explica o desejo humano. Por que a gente deseja o que deseja? Então, eu, enquanto criança, senti que eu não fui o falo da minha mãe? Muito pelo contrário, né? No seu Cara, caso. eu tô entendendo tudo agora. Sério? Caramba, quanto mais a gente estuda, mais a gente crê que não sabe de nada. Cris, vou te contar uma coisa muito... eu sou muito... Sócrates era o homem mais sábio da Grécia porque ele sabia o quanto ele não sabia. Para cada coisa que a gente descobre, são mais 5 que a gente não sabe. Se existe um total de conhecimento de psicanálise, eu, Arthur, detenho 6 ou 7% desse saber. Estudei nada. Estou começando a entender. Quando eu falo... Não é pra ir embora, hein? Quando eu falo para vocês, leiam Rodinesco, Philippe Julien, Jacques Alain Miller, todos aqueles autores que eu fico toda aula enchendo o saco de vocês para vocês lerem, vocês ficam até assustados, é para tentar sair desse quadro de ignorância que a gente se meteu. Nem digo que a gente vai sair, hein? Nem sei se é saível. Isso também é uma bela pergunta, se é saível. Mas a questão é, isso é muito interessante, você falou, estou entendendo. Esse entendimento, pelo menos é a minha sensação e eu vejo dos meus analisandos, calça a pessoa, porque a angústia está intimamente ligada à ignorância. Depois a gente vai falar, o próximo ponto é angústia, né? Daqui a um tempo eu vou falar sobre angústia. A angústia, a criança fica angustiada porque ela não entende o desejo da mãe. O seu analisando, de 10 analisandos, 12 vão dizer que são angustiados. Mesmo que não saibam que são angustiados e deem outros nomes para essa angústia. Dei o nome de alcoolismo, dei o nome de qualquer outro nome, né? Tem vários nomes para angústia. Angústia, porque para a psicanálise existe uma patologia, angústia. E as patologias são desdobramentos deslocados da angústia. Tipo, mais ou menos assim, como a sua angústia se apresenta? A minha angústia é um pouco de ansiedade, insônia, um quadro meio obsessivo-compulsivo. Essa é a sua angústia, do outro é do outro, né? A angústia é quando a criança não entende a mensagem. E se não houve mensagem? Aí você tem um caso da psicose. O perverso coloca o falo na mãe na tentativa de entender alguma coisa. Ele entendeu, mas pouco. Vamos entender, devagarzinho a gente vai entendendo a bagaça aqui. Mas você tinha entrado você entrou numa questão que você explica alguma coisa e aí a gente começou a falar. Puta, viajei. Olha, esse signo de Gêmeos, com ascendente em Gêmeos, tá me deixando meio problemático. Foi ali o ápice do conhecimento que ia ser transmitido, o santo graal da psicanálise. Perdemos. Vamos fazer o seguinte, quando esse módulo estiver online, daqui a uns dias, a gente chega nessa parte de novo e a gente vai se falar, Arthur, ó, isso aqui, ó, retoma o próximo módulo desse ponto aqui. Não, mas eu queria, voltando, talvez não seja isso, mas eu acho que relembrei de um negócio. Bom, a gente fala muito, né, Freud ensina pra gente, o tal do id, né? Usina desejante, a criança deseja, deseja, deseja. Esse id não quer lidar com o ambiente externo,
Aí ele desenvolve um apêndice dele mesmo, chamado ego, para lidar com esse ambiente externo, certo? O id é desejo. O id é a usina de desejo. Eu estou dizendo para vocês o que forma o id da criança. O desejo da criança é enunciado pelo que a criança percebe que falta na mãe. E se a criança... tem várias gradações de entendimento. A criança pode não entender a mensagem. A mãe pode não dar mensagem alguma. O que é isso? Como é que se dá essa mensagem? Através do tratamento que a mãe dá para essa criança. Tem mãe que chega para a criança, e vocês devem ter visto, e fala assim, para a criança de 1 ano e meio, 2, você é tudo na minha vida. Olha a mensagem. Você é meu falo. Você é meu falo. Você é tudo que me preenche. Você é tudo na minha vida. E se a criança se sente meio escanteada, porque a mãe está ocupada, trabalhando, ganhando dinheiro, cuidando do marido, cuidando dos outros filhos, não importa. Inaugura-se uma crise fálica. Sou ou não sou o falo de minha mãe? Eu tenho ou não tenho importância na vida dela? Tenho ou não tenho? A criança sempre sabe, alguma eu tenho, mas qual é a qualidade dessa importância? É a qualidade dessa importância que vai dar a qualidade do desejo, da pulsão. E a gente vai entender melhor daqui. Vamos. Então, o significado do falo como significante do desejo da mãe. Mãe covarde, filho que deseja ser corajoso. Mãe agressiva, filho que deseja ser pacífico. Mãe pacífica, filho que deseja ser agressivo. Né? Do pouco que eu estudei da biografia do Lula, a mãe dele era uma senhora bastante correta. Bastante neurotizadinha. Bastante correta. Se a criança recebeu de sua mãe a significação fálica de sua falta, então, voltando, né? Falta da mãe, né? Fálica de sua falta, então ela, criança, pode ser para a mãe fazer esse objeto fálico como imagem. Eu posso ser aquilo que preenche a única pessoa importante de agora até a hora que eu morrer. Só tem uma pessoa importante na vida de alguém, quando o assunto é amor, e potência, e desejo. A mãe. Só tem mãe. O pai é como você vai realizar isso. É muito estranho isso. Vou te falar, eu perdi meu marido faz pouco tempo. Eu fiquei acabada. Meu filho chegou pra mim e falou, ainda bem que foi ele. Eu falei assim, isso daí me derrubou, porque assim, na realidade, eu achava que não era tão importante assim na vida deles. E eles tiveram coragem de falar isso pra mim. Porque o seu marido estava no lugar da sua mãe. Meu marido morreu. E eles falaram, e eu queria morrer também. Sim, claro. E os meus filhos falaram isso pra mim. Sim. Estava no lugar da sua mãe. Quando a mãe da gente morre, como é, né? Exatamente, né? Você matou. O objeto é a mãe. Assim, tem algumas coisas, diferente de Freud, isso é muito interessante também se pontuar. Lacan não tem dúvida do que fala. Eu estou falando a verdade do absoluto. É com A maiúsculo, isso é a verdade. Freud não. Quando você vê Freud, você vai ler, Freud é todo cheio das duvidinhas, né? Freud é todo reticente. Né? Todo reticente. O lacanismo não tem essa reticência. É chapado, isso aqui eu estou dizendo. Gosta, você não gosta, pode não gostar também, pode xingar. Né? Então, essa também é uma diferença, inclusive, das posturas dos analistas. Porque o lacaniano é famoso por ser agressivo, incisivo, grosseiro. Porque qualquer pessoa que fala a verdade, nada é mais grosseiro do que a verdade. Nada pode ser mais grosseiro do que a verdade. Nossa, você falou tudo. Então, quando a gente diz que nada pode ser mais grosseiro do que a verdade, o analista precisa tomar muito cuidado ao saber disso aqui. Isso aqui é um bisturi, é uma faca. Vocês escolhem o que vocês vão fazer com esse conhecimento. Você pode curar, ajudar a curar, como você pode ajudar a fazer sangrar de vez. Bom, então, olha que interessante. Vamos lá. Se a criança recebeu da mãe, você é tudo que me falta, porque eu te amo, porque você é tudo pra mim, né? Você é maravilhoso, graças a Deus você me salvou desse marido desgraçado. Isso acontece, às vezes nasce a criança, a vida sexual do casal, né? Muito comum, né?
Nasceu o filho, o casal não transa nunca mais, né? Porque a criança é o falo. E aí o cara vai lá, mete a galha, a mulher descobre, dá aquele rebuliço, fudido, né? Por quê? Nasceu o falo. E o marido fala, eu já escutei, o marido fala, desde que meu filho nasceu, minha mulher não olha pra mim. E aí o cara vai rivalizar com o filho. Se vocês veem isso. O cara rivaliza com o filho. Aí a mamãe com 2 filhos. Um mais velho da idade dela e o outro mais novinho, que acabou de nascer. Todo mundo rivalizando pela senhora lá. Que nem aquela mulher. No caso do menino do marido é a mãe dele, que está deslocada na esposa. Então, a criança recebe essa significação fálica da falta da mãe. E aí ela consegue compor uma imagem de si. Próxima frase. Assim, o sujeito menino ou menina, pela imagem do seu eu, ela constitui a imagem do eu aquilo que falta da mãe. Eu vou dizer para vocês que o Lacan, depois o Násio, J.D. Násio, vocês vão ler J.D. Násio, 5 lições sobre a teoria lacaniana. O Násio vai falar que isso aqui, essa imagem, molda a fisionomia da criança. Isso é molda... se a criança percebe... vou dar um exemplo. Um exemplo. A mãe acha-se feia. O que falta? Beleza. Beleza é um dos mais óbvios atributos fálicos. Beleza, dinheiro, poder, saber. Isso são atributos fálicos bem óbvios. A mãe se acha feia. Nasce uma criança, menina. A criança percebe que a mãe se acha feia. Vamos dizer que o pai também é meio escabroso, esteticamente falando. Você vai ter uma alteração, que não tem nada com genética, não tem porra nenhuma a ver com genética. Você vai ter uma menina bonita. Linda. Porque cabe a ela, com a imagem dela, é pela imagem do seu eu, que ela vai contemplar o que falta na mãe, constituindo uma ideia de si, chamada Moá. A ideia que o indivíduo tem de si é aquilo que ele percebeu que faltava na mãe. Aí você tem que ver. Aí cada caso é um caso. Cada biografia é uma biografia. É que merda. Nem a minha cara é minha. É isso que está em jogo para o não psicótico. Não psicótico, perverso neurótico. Para a criança não psicótica, perversa ou neurótica, a mãe não tem o falo. Logo, cabe a mim ser o falo dela. Tchau, querida. Isso. Fica à vontade, querida. Então... Arthur, peraí, mas... e se a mãe acha que não tem o falo? Agora você está falando, a mãe não tem o falo, logo a criança sente, eu sou o falo da minha mãe. Uhum. E se a mãe não passa essa ideia de ter o falo, qual que vai ser a sensação? Não ter, você deu o mesmo exemplo. A mãe tem o falo. É que você deu 2 exemplos onde a mãe não tem o falo. Não, você estava falando onde a mãe não tem o falo, tá. A criança... Logo sou o falo dela. Sim. E se quando a criança sente, eu não sou o falo dela... Porque ela tem o falo. Que pode ser ela... Para a criança é pior a mãe fálica. Sim, mas por quê? Pode ser ela a mãe, o falo pode ser ela. O falo da mãe pode ser o marido. Tá. O falo da mãe pode ser a carreira. O falo da mãe pode ser o dinheiro da mãe. Quando eu digo falo, troca falo por importância. Poder, perfeito, acho que é até melhor. Poder. Ou seja, eu não sou aquilo que empodera minha mãe. Minha mãe é empoderada por outra coisa que não eu. A baixa autoestima vem daí? Totalmente. Só que a criança quer totalmente a mãe para si. E por mais que a mãe seja boa mãe e que diga que falta e que a criança é tudo, sempre haverão lacunas. Então a criança em algum lugar nunca vai estar contemplada. Totalmente. Mas a mãe pode diminuir. Ela diminui. Ela é suficientemente boa para atribuir o falo à criança. Então isso que a gente chama hoje em dia, essa epidemia de depressão, de síndrome do pânico, de essas patologias mais... síndrome de ansiedade generalizada, transtorno de... toda ansiedade, angústia e fobia está dentro de um quadro, né, psicopatológico de neuroses de defesa. Do que o indivíduo se defende? Da sensação de não ser o falo da mãe.
Se eu não sou o falo de minha mãe, não tem nem por que eu existir. Tanto é que quando falam que o suicida quer chamar a atenção, adivinha de quem ele quer chamar a atenção? Constituiu uma... Eu ainda não vi suicida que não constituiu uma grande fantasia ou realidade de rejeição materna. Se é realidade ou não, não cabe a gente discutir. Pelo menos é uma realidade psíquica do sujeito. Fui, sim, amplamente rejeitado por minha mamãe, e depois pela minha mulher, e depois pelos meus filhos, né? Todas as figuras, objetos amorosos. Objeto amoroso é mãe. Meus amores me rejeitaram. Vou me matar. No caso de mulheres, homossexualidade mal desenvolvida. No caso de homens, né? Uma crise fálica e uma sensação bastante frágil, de fragilidade. Então vamos lá. Então, esse é o estado da criança quando descobre que a mãe não tem o falo. Sou ou não sou o falo de minha mãe? Passamos para o segundo estágio. Esse primeiro, segundo, terceiro estágio da estruturação perversa é só didático, tá? Só para a gente conseguir entender didaticamente como se constitui um perverso. Angústia. Bom, é sempre a questão de saber por que via a criança dará à mãe esse objeto que lhe falta, entendendo que a criança já percebeu que algo falta na mãe. Posso dar um exemplo de que a criança acha a mãe se acha ignorante, faltou estudo, e a criança detecta que a mãe acredita que faltou estudo. Como que essa criança vai dar o falo para a mãe? Estudando. Muito, o máximo que puder. Então, a questão fálica é a questão do buraco da mãe. Se você vai ser fálico e constituir fantasias de desejo, de preenchimento, na medida em que você perceber que faltou e falta coisas à sua mãe. Do impossível de responder, porque vamos lá, como que eu respondo o que falta para minha mãe? Do impossível de responder essa pergunta nasce a angústia de castração. Se há castração, é na medida em que o complexo de Édipo é castração. A castração tem tanta relação com a mãe quanto com o pai. Novidade. A mãe também castra. Como? Como? Se você não contemplar a minha falta, eu te destruo. Do outro lado, o pai. Se você contemplar a falta dela, quem te destrói sou eu. O neurótico, não perverso, está entre a cruz e a espada. Por isso que o neurótico é tenso. Ele não sabe de onde vem o tiro. A castração da mãe implica para a criança a possibilidade de devoração e de ser mordida. Eu já atendi figuras castradas pela mãe, e eu estou dizendo para vocês que o perverso é castrado pela mãe, não pelo pai. O neurótico vai ser hipercastrado pelo pai. O perverso é pela mãe. Eu já atendi perversos que sonharam que eram devorados vivos pela mãe. E aí eu perguntei, como é que era isso? Não, era com garfo e faca, inclusive. Ela ia me cortando e me comendo. Fantasia canibal. Existe um tipo de perversão sádica que é matar o outro e comer o pênis do outro. Esse pênis que o canibal louco come é o pinto da mãe. Na Alemanha houve aquele caso famosíssimo, né? Vocês souberam, né? Um homem fez um seguinte anúncio na internet. Procuro alguém que jante o meu pênis comigo e depois me mate. Encontrou. Mas quem ia cortar o pinto? O outro? Não lembro de detalhes. Eu sei que ia ser uma coisa mais cirúrgica. Eles iam comer o pênis. Comer, na frigideira, comer, fazer um prato. E depois de comer o pênis, haveria o assassinato. Mas ele queria comer o próprio pênis? Isso simboliza o quê? Não sei te dizer, mas ele deu pra alguém comer. Ele ofereceu um jantar. Porque se fosse pra ele comer, ele comia ele mesmo e se matava. Era suicídio. Ele estava oferecendo ao outro. Que outro? Alguém que me livre da angústia de não saber o que minha mãe quis de mim.
Alguém que dê conta de me libertar desse medo de ser amplamente destruído pela minha mãe. Isso estrutura o fenômeno da paranoia, principalmente em homens. Schopenhauer acreditava, o Arthur Schopenhauer, que a mãe mandou matar o pai para ficar com a fortuna. A historiografia diz que pode não ser só a hipótese, pode ter acontecido mesmo, exatamente desse jeito. Schopenhauer passou a vida inteira dormindo com uma garrucha, uma arma, debaixo do travesseiro, porque passou a vida inteira achando que a mãe ia mandar alguém para matá-lo. Schopenhauer, paranoico. Começamos a nossa fala sobre paranoia. Quando eu digo, se você vê a biografia, leia Schopenhauer e me diz de que neurose ele padece. Um quadro melancólico. Até um pouco, né? Até para o melancólico tem um pouco de exagero na melancolia. O que significa? Um quadro de desesperança total e absoluta. Schopenhauer significa nem deseje. Significa eu não consegui dar conta da minha mãe. Eu identifiquei minha mãe. Inclusive minha mãe é perigosíssima, mandou matar meu pai e vai me mandar matar logo depois. Tudo isso a partir... E estamos falando de uma figura genial que estamos citando hoje, Arthur Schopenhauer. Quarto ou quinto maior nome da filosofia alemã. O cara que leu, foi o cara que traduziu os Upanishads lá do raio que o parta para alemão. Era o cara que via com a estatueta do Kant de um lado e Buda do outro. Melhores que construíram a ideia de consciente. Exatamente. De desejo. O mundo como vontade e representação. Estamos falando de figura genial. E aí dá a entender, quando você vê a tristeza, né, a tristeza, a melancolia do Schopenhauer, você fala assim, nossa, que neuróticozinho. Possivelmente não era o neurótico. O sofrimento dele era um sofrimento perverso. Tanto é que ele vai falar coisas que estão fora da regra do tempo da filosofia dele. Schopenhauer é contemporâneo de Hegel. O que Hegel construía, Schopenhauer tentava destruir. Todo mundo ia para as aulas do Hegel, porque eram aulas propositivas. Quem ia para a aula do Hegel? Karl Marx estava lá, Mikhail Bakunin estava lá, toda uma turminha bem famosa estava lá. E as aulas do Schopenhauer? Na sala ao lado, se eu não me engano, as moscas. Porque ele falava do que falava. Até ser expulso. Ele foi expulso, inclusive. Arrumou uma briga. Veja bem, ele não seguia a ordem da filosofia vigente. Ele arrumou briga com a chefia da universidade. Um sofredor de cabo a rabo. Talvez mais de rabo do que de cabo. De qualquer jeito, um sofredor. E aí vem alguém e fala, o perverso não sofre. Sofre pra danar. Se o neurótico sofre, é difícil dizer quem sofre, mas sofre mesmo porque não dá para quantificar. Existe muito sofrimento na perversão. Só que se o sofrimento do neurótico é com a figura do pai, o sofrimento perverso com a mãe. Bom, a castração da mãe. Então, daqui pra frente, ó, olha, a gente falou em freudismo básico, castração do pai, né? O tempo todo, pai, Freud nos ensina, pai Freud, castração, complexo genético e tal. Daqui pra frente, dificultamos a equação para vocês. A mãe também castra. E como que eu me livro da castração de minha mãe? Dando para ela o que eu acho que ela deseja. Ou me protegendo do que eu acredito que ela deseja, que é a minha destruição. Lembra do fetichista que só transava com uma capa de chuva? Que eu falei, dei o exemplo rápido, o fetichista que só transava com uma capa de chuva. Que homem esquisito, imagina, você vai transar. O perverso são figuras sedutoras, são figuras interessantíssimas. Não é psicótico. O perverso é um tipo de neurótico, só que a regra não tem tanta força nele. Mas ele é um tipo neurótico, ele tá aí vivendo, falando, tá bem, tá na vida, paga as suas continhas, não gosta de pagar, dá umas cambareadas, não sei o quê, mas tá ali. E aí você vai pra cama com um perverso, ele põe uma capa de chuva. De quem que essa capa? Qual era a chuva que essa capa protegia? A mãe. Tudo do perverso está ligado à mãe. O pai quase não existe ainda nessa história.
A castração da mãe implica para a criança a possibilidade da devoração e da mordida. Preciso me proteger. Eu quero dizer para vocês que adulto perverso foi criança fóbica. E de quem a criança temia? A mãe. A criança temia a mãe. E ela vai desenvolver fobia. Essa fobia, ao longo dos anos, tende a virar perversão, mas pode ficar só num quadro fóbico mesmo. Então, quando você está diante daquele seu analisando que você é fóbico, ele é fobicão, tem medo de tudo, medo de sair de casa à noite, aqueles medos bem... Você jura que... Você fala assim, você vai pro supervisor, esse cara é neurótico. Aí o supervisor diz, vê direito. Porque a fobia é a exata intersecção entre neurose e perversão. Quando você está diante de um fóbico, é difícil de dar a estrutura do sofrimento dele. Se ele só apresenta basicamente fobia. Geralmente homens. Quando você vai atender um homem, você fica não, esse homem, ele é neurótico, é castrado. Mas a dúvida é, ele é castrado pela mãe ou pelo pai? Né? Porque em ambos vão ter efeitos distintos. Mas se apresenta de um jeito parecido. Medo. A criança tem medo. Criança pequena jamais tem medo. Criança pequena, que eu digo é de 1 ano, 2. Essa criança tem medo da mãe, não tem medo do pai. O pai é muito incipiente ainda dessa criança. A relação da criança ainda é A e B, não tem o C. É 1 e 2, não tem número 3. O pai é número 3, o pai é C. A criança com 1 ano, os 2 primeiros anos da criança, se o pai quiser dar a volta, até ajuda. Né? Porque depois vai ser só o pai. A mãe também depois, mais pra frente, pode dar um rolê. Mas a questão dos primeiros 2 anos é a mãe. Olha que interessante. Ser o objeto fálico imaginário para preencher o desejo da mãe é a angústia mesma de ser engolido por ela. É como se eu desse um tributo para que ela me poupasse. Eu dou para ela o que eu acho que ela deseja para que ela não me destrua. O indivíduo fala, eu ouvi de um indivíduo assim. O cara falou assim. Então, Arthur, dá o exemplo. O cara fala, minha mãe sempre se achou uma figura muito simples, muito prosaica e tal. E esse cara é um psicanalista. E ele falou assim, e eu acho que eu estudo para dar para ela orgulho. Olha que fala bonitinha, né? Dá para ela orgulho. E aí ele, sessões depois, me fala assim, o que eu estudo porque eu tenho ódio. O que ele quis dizer com ódio? Ele não estuda por amor. Ele se estuda para se proteger. Da devoração e da mordida materna. É como se o perverso estruturasse a perversão para não ser destruído pela mãe. Eu dou para ela o que ela deseja. Não por amor, não porque ela é linda, maravilhosa, meu Deus, minha mãe. Tudo isso é fantasia, isso é romance familiar, balela. Eu dou tudo para ela para que ela não me destrua. E o fetiche é o objeto deslocado daquilo que eu acho que falta em minha mãe. Ou seja, voltemos à frase. Ser o objeto fálico imaginário para preencher o desejo da mãe é a angústia mesma de ser engolido por ela. Então, desejo e angústia, 2 lados da mesma moeda. Você deseja porque você sente angústia. Angústia é um tipo de medo. Só que é um medo que você não sabe o que pode te destruir. Angústia é um quadro fóbico onde você não tem um objeto fóbico. Tipo, tenho medo da polícia. Isso não é angústia, isso já é um quadro fóbico. Tenho medo, mas não sei do que. Angústia. Tá? Então, no caso, o objeto mãe não está ali detectado. Freud fala do horror da castração da mulher. É mais ou menos assim. Um dos tipos de fetiche mais comum é o homem se vestir de mulher. Qual é o medo? Medo de ser destruído, devorado, aniquilado por minha mãe, se ela perceber que eu sou diferente dela. Preciso ser como ela. Eu quero dizer que a homossexualidade masculina não está ligada a desejo algum por homem. Está ligada a medo da mãe.
E uma aposta no narcisismo da mãe. Se eu for como ela, dando a ela o que ela não... Sendo como ela, mas dando a ela o que ela não teve. A partir do que eu identifiquei. Não serei destruído por ela. Em nenhum momento estamos falando de amor, de carinho, de tesão, do que quer que seja. Tudo isso são fantasias constitutivas para se separar dessa... Porque isso é muito angustiante, é muito dolorido. Se está doendo em você adulto, imagina você criança. Só faz as contas. Você criança estava desesperado com essa situação. E isso acontecendo numa instância inconsciente, porque a gente estuda psicanálise. A criança não fica calculando assim, acho que eu vou desejar, porque aí, tal, porque aí eu me protejo. Não, a criança não trabalha desse jeito. Vai vivendo, vai sentindo e vai reagindo. Compondo desejos, que não tem nada a ver com o desejo da criança. No fim de geralmente, 90% das análises, a pessoa nem ultrapassou o próprio desejo. A análise termina, depois de 10 anos, a pessoa nem chegou no que desejava. Ela conseguiu perceber que o que desejava era do outro, mas não sabe o que fazer com isso. Muitas vezes nem descobriu. Lacan chamava isso de travessia da fantasia. O que é fantasia? O psiquismo da mãe. A análise é uma atravessar a fantasia do psiquismo materno. Primeiro, destronando o pai, e depois destronando a mãe. Ou, a ordem, geralmente é o pai, depois a mãe. Para depois vir o quê? Para depois surgir o sujeito do inconsciente. Arthur, em quantos por cento das análises chegamos a esse ponto? Pouquíssimos. E quando chegamos, você vai ter algo de uma figura liberta. Ou pouco ou menos angustiada. Por isso que... Né, Vamos continuar aqui a frase que eu acho que vai ajudar melhor. Freud falava do horror da castração da mulher. Era a respeito do fetichismo, a perversão nasce daí como uma consequência da angústia. Ou seja, a angústia, o medo, o pavor de ser destruído pela mãe faz a criança identificar-se com o desejo da mãe. Identificar-se com o desejo da mãe significa identificar-se com o que falta, porque desejo é falta. Nunca mais vocês tirem isso da porra da cabeça de vocês. Desejo é falta, desejo não é preenchimento. Eu desejo a partir da falta. Eu desejo aquilo que eu percebi que faltou em minha mãe. E eu desejo isso não porque eu amo minha mãe. É porque cabe a mim realizá-la. Se não, vírgula, corro o risco de ser destruído. Essas fantasias se estruturam ainda com maior força em mulheres autoritárias. Com mulheres autoritárias, mães autoritárias. Quando a criança detecta mulher autoritária, beira a redundância do homem medroso. Ou seja, a ausência de falo na mulher faz com que ela busque falo onde talvez ela não deveria. Um dos falos é controle, né? Um dos falos é controle. Controle ou controlador é o nome bonito para uma figura ditatorial e autoritária. É um nome elegante. Eu não sou autoritário, eu sou controlador. Não, você é autoritário, cacete. Então, a mulher tende, ela não é sempre, mas ela tende a constituir autoritarismos, dada a lacuna fálica. E cabe à criança realizar aquilo que faltou nela. A perversão nasce como consequência da angústia. Muito parecido com a neurose, que é o retorno do conteúdo recalcado. Só que dessa vez... Né? A angústia do perverso, perceba como é mais complexo do que o recalcado, né? Do que o neurótico simples. O perverso percebe que falta na mãe e cabe a ele contemplar com o fetiche dele, que vai dar luz à perversão. Aí eu dei aqui só uns nomes de tipos de perversão. Fetichismo, masoquismo, voyeurismo, homossexualidade feminina, travestismo, sadismo, exibicionismo e homossexualidade masculina. Fundamental disso daqui é que ao realizar isso, ao realizar tudo isso aqui, esses nomes aqui, né? Ao realizar uma dessas perversões, ou mais de uma, não importa, mas ao realizar uma perversão dessa, eu mato dois coelhos com uma cajadada só. Eu me protejo da angústia de minha mãe e eu realizo o desejo dela. Então, quando você está diante de um fetichista, de um masoca, de um sádico, de um homossexual, de um exibicionista, você está diante de alguém que está em um movimento, que é a perversão dele, num movimento duplo. Se protegendo da mãe e realizando a mãe. Realizando aquilo que faltou na mãe. Né? Realizando o desejo da mãe, realizando a falta da mãe. Mas ao mesmo tempo se protegendo da mãe. Ao realizar o inconsciente dela, eu me protejo dela.
E assim ela não me destrói. E assim eu consigo perpetuar minha vidinha, acordando dia após dia, porque não acho que minha mãe vai me matar, tal qual Schopenhauer acreditou. Pessoal, vamos tomar um café.